Meus amigos, hoje vou contar para vocês uma história que vai fazer vocês repensarem tudo o que acreditam sobre justiça no Brasil. Uma história sobre uma mulher que decidiu enfrentar sozinha um dos sistemas mais corruptos das nossas rodovias, arriscando a própria vida para defender milhares de trabalhadores honestos. Preparem-se, porque o que vocês vão ouvir agora é sobre Letícia, uma investigadora particular que se disfarçou de motorista de aplicativo de cargas para desmascarar uma rede de extorsão que funcionava há mais de 10 anos em plena luz do dia. Letícia tinha 42 anos quando decidiu que não podia mais ficar de braços cruzados. Especialista em investigações corporativas, ela possuía uma empresa pequena, mas respeitada em São Paulo, focada em casos de fraude e corrupção interna. Sua vida mudou completamente quando recebeu uma ligação desesperada de um empresário do ramo de transportes. O homem chorava ao telefone, contando como sua frota estava sendo sistematicamente extorquida por agentes de fiscalização em diversas rodovias do interior de São Paulo e Minas Gerais. Não eram casos isolados, mas sim uma operação organizada que drenou quase R$200 mil da empresa dele em apenas 6 meses. A princípio, Letícia achou que seria mais um caso comum de corrupção pontual, algo que poderia resolver com algumas investigações de gabinete e contatos na polícia. Mas quando começou a cavar mais fundo, descobriu algo assustador. As denúncias se repetiam de forma idêntica em pelo menos 8 estados brasileiros. Sempre o mesmo padrão: motoristas sendo parados sem motivo aparente, documentações sendo questionadas mesmo estando em ordem e sempre a sugestão velada de que uma contribuição poderia resolver todos os problemas instantaneamente. Foi então que Letícia tomou a decisão mais arriscada da sua carreira. Vendeu seu Civic prateado, investiu todas as suas economias em um Volvo FH usado, mas bem conservado, na cor azul marinho, com detalhes dourados. Não era apenas um caminhão, era seu disfarce, sua arma e sua proteção. Equipou o veículo com câmeras microscópicas escondidas no painel, no retrovisor e até mesmo no cinto de segurança. Instalou um sistema de gravação de áudio que funcionava 24 horas por dia, conectado diretamente com um servidor em nuvem que ela gerenciava remotamente. Cada palavra, cada gesto, cada abuso seria documentado e preservado como prova incontestável. O mais impressionante em Letícia não era apenas sua coragem, mas sua capacidade de transformação. Durante os dias, ela era uma empresária elegante, com ternos bem cortados e cabelos sempre impecáveis. Mas quando subia na cabine do Volvo, tornava-se outra pessoa. Vestia jeans desbotados, camisetas simples e prendia os cabelos num rabo de cavalo despretensioso. Estudou por meses a linguagem dos caminhoneiros, suas gírias, seus costumes, seus medos e esperanças. Frequentou postos de combustível, conversou com centenas de motoristas e aprendeu a dirigir aquela máquina de 40 toneladas como se tivesse nascido para isso. Sua estratégia era genial na simplicidade. Cadastrou-se em aplicativos de fretes, sempre escolhendo cargas que a levariam pelos trechos mais problemáticos das rodovias. Cargas de baixo valor, que não chamassem atenção, mas que a obrigassem a passar pelos pontos onde as denúncias eram mais frequentes. Transporte de materiais de limpeza, produtos de papelaria, equipamentos usados de informática. Nada que pudesse despertar a cobiça de quem quisesse inventar irregularidades para lucrar em cima. Nos primeiros 2 meses, Letícia rodou mais de 15 mil quilômetros pelas estradas do Sudeste e Centro-Oeste. Dormiu em postos de gasolina, comeu marmita fria, tomou banho em banheiros públicos mal conservados e sentiu na pele todas as dificuldades que os caminhoneiros enfrentam diariamente. Mas o mais importante,
Começou a ganhar a confiança da categoria. Sua postura respeitosa e sua disposição em ajudar outros motoristas em dificuldades fizeram com que fosse rapidamente aceita no grupo. Em conversas de madrugada nos pátios de descanso, ouviu dezenas de relatos de abusos, humilhações e extorsões. Foi assim que descobriu que o problema era muito maior do que imaginava. Não se tratava de alguns agentes corruptos agindo isoladamente, mas sim de uma rede organizada que envolvia fiscais de trânsito, agentes da Polícia Rodoviária Federal e até mesmo funcionários de órgãos ambientais. Eles haviam criado um sistema quase perfeito. Identificavam caminhoneiros que transportavam cargas valiosas, inventavam irregularidades impossíveis de contestar no local e ofereciam a solução imediata mediante pagamento em dinheiro. Quem se recusava a pagar enfrentava horas de atraso, multas exorbitantes e, em casos extremos, apreensão da carga e do veículo. O que mais impressionava Letícia era a humilhação psicológica que acompanhava a extorsão. Os agentes corruptos não se contentavam em apenas receber o dinheiro. Faziam questão de humilhar os motoristas, tratá-los como criminosos, desmoralizá-los diante de outros condutores e transeuntes. Era como se o poder que exerciam sobre aqueles trabalhadores honestos fosse mais importante que o próprio lucro financeiro. E foi exatamente essa arrogância que seria a perdição deles. A primeira abordagem aconteceu numa terça-feira chuvosa, na altura do quilômetro 347 da BR-381, entre Betim e Contagem. Letícia transportava uma carga de produtos de limpeza para uma rede de supermercados em Belo Horizonte quando viu os cones laranja bloqueando a pista. Seu coração disparou, mas ela manteve a calma. Havia treinado para esse momento durante meses. Verificou discretamente se as câmeras estavam funcionando, ajustou o microfone escondido na gola da camisa e respirou fundo. Era chegada a hora de colocar seu plano em ação. O fiscal que se aproximou do caminhão tinha aproximadamente 50 anos, barriga saliente e um sorriso que não chegava aos olhos. Seu crachá identificava-o como agente Osvaldo Ferreira, mas Letícia sabia que provavelmente aquele nem era seu nome verdadeiro. Ele bateu na lateral do Volvo com mais força que o necessário e gritou para que ela descesse imediatamente. Não houve cumprimento, não houve educação, apenas uma ordem seca e autoritária que já demonstrava as intenções por trás daquela abordagem. Documentação do veículo e da carga na minha mão agora. Foi a primeira frase que ele dirigiu a Letícia. Ela obedeceu sem questionar, entregando todos os papéis organizados numa pasta plástica. O homem sequer olhou para os documentos adequadamente, apenas fingiu verificar algumas informações enquanto caminhava em volta do caminhão com ar de desconfiança. Essa carga tá com cheiro estranho, moça. Vai ter que abrir esse baú pra gente dar uma conferida melhor. E outra coisa, esse seu tacógrafo tá com uns dados meio duvidosos aqui. Letícia sabia que estava mentindo. Havia checado pessoalmente todos os equipamentos antes de sair, e o tacógrafo estava funcionando perfeitamente dentro de todos os parâmetros legais. Mas respondeu com a submissão que ele esperava. Claro, senhor. Pode verificar o que precisar. Tá tudo certinho. Mas o senhor que sabe. Foi nesse momento que percebeu o padrão que outros caminhoneiros haviam descrito. O agente não estava interessado em encontrar irregularidades reais. Estava criando um pretexto para a negociação que viria em seguida. Depois de fingir examinar a carga por quase 20 minutos, fazendo Letícia carregar e descarregar várias caixas desnecessariamente, o agente Osvaldo voltou com sua prancheta e uma expressão de falsa preocupação. Olha aqui, mocinha. Encontrei uns probleminhas que podem te dar uma dor de cabeça danada. Essa documentação da carga tem umas divergências que podem resultar numa multa pesada. E esse seu caminhão... Deixa eu te falar uma coisa.
Tá faltando alguns itens de segurança obrigatórios que podem até levar à apreensão do veículo. Era mentira, e ambos sabiam disso, mas Letícia fez o papel de motorista preocupada e perguntou o que poderia fazer para resolver a situação. Foi aí que veio a proposta indecente, disfarçada de favor. Bom, normalmente eu teria que lavrar o auto de infração e encaminhar o caso para o despachante resolver. Isso vai te custar uns 3, 4 mil reais e pelo menos 2 semanas de processo. Mas olha, você parece uma pessoa direita, trabalhadora. Se você conseguir contribuir com 300 reais para o fundo de manutenção da nossa base operacional, eu posso passar os olhos por cima desses detalhes técnicos e liberar você para seguir viagem. Letícia sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Raiva pela cara de pau daquele homem, mas satisfação porque finalmente tinha a prova que precisava. Todas as câmeras haviam capturado a proposta de corrupção e o áudio estava cristalino. Mas ela sabia que precisava ir mais longe. Precisava descobrir quantos outros agentes estavam envolvidos no esquema e como funcionava a divisão do dinheiro arrecadado ilegalmente. Doutor, vou ser sincera com o senhor, respondeu Letícia, adotando o tom humilde que sabia que ele esperava. Eu tô começando agora nessa profissão, essa carga vai me render só 400 reais limpos. Se eu pagar 300 para o senhor, vou chegar em casa no prejuízo. O senhor não pode dar um desconto para uma trabalhadora que está só tentando ganhar a vida honestamente. Era uma estratégia calculada. Ela queria que ele se sentisse no controle da situação, generoso e poderoso. A resposta veio exatamente como ela esperava. O agente olhou para os lados, certificou-se de que ninguém estava ouvindo e baixou o tom de voz conspirativamente. Olha, normalmente eu não faço isso, mas vou te dar uma força porque você foi educada e honesta comigo. 200 reais e olhe lá, mas não comenta isso com ninguém, tá bom? E da próxima vez que passar por aqui já sabe como funciona a coisa, né? Ele piscou o olho de forma nojenta, como se estivesse fazendo o maior favor do mundo. Letícia pagou os 200 reais, agradeceu efusivamente e seguiu viagem. Mas antes de sair, conseguiu uma informação preciosa. O agente havia mencionado que outros colegas dele trabalhavam no mesmo esquema em diferentes pontos da rodovia e que havia uma programação para maximizar a arrecadação. Quartas e sextas-feiras eram os dias mais produtivos, porque os caminhoneiros estavam com pressa para cumprir prazos de entrega e eram mais propensos a pagar para evitar atrasos. Naquela noite, num posto de combustível a 100 quilômetros dali, Letícia fez sua primeira transmissão ao vivo nas redes sociais. Não mostrou seu rosto, apenas suas mãos no volante e a vista da estrada pela janela. Pessoal, vocês acreditam que acabei de ser extorquida por um agente público que deveria estar me protegendo? 200 reais para ele fingir que não viu irregularidades que nem existiam. E sabem o que mais me revolta? A cara de satisfação dele, como se estivesse fazendo um favor para mim. A transmissão viralizou em poucas horas, com milhares de comentários de pessoas relatando situações similares. E foi exatamente esse engajamento que mostrou a Letícia o tamanho da responsabilidade que havia assumido. Ela não estava mais investigando apenas um caso isolado. Estava dando voz a uma categoria inteira de trabalhadores que há décadas sofria em silêncio com esses abusos. E agora, antes de continuarmos com essa história incrível, eu preciso fazer um pedido especial para vocês que estão acompanhando até aqui. Se você já passou por alguma situação parecida, seja como motorista, passageiro ou mesmo pedestre, deixa aí nos comentários sua experiência. Não precisa citar nomes nem locais específicos, mas sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas nessa luta. E se você está gostando do conteúdo e quer ver mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muito mais pela frente
nessa jornada da Letícia. Nas semanas seguintes, Letícia desenvolveu uma rotina meticulosa. Durante o dia, cumpria suas entregas como qualquer motorista comum, mas sempre escolhendo rotas que passassem pelos pontos de fiscalização mais problemáticos. À noite, analisava as gravações, organizava as evidências e planejava os próximos passos da investigação. Seu apartamento em São Paulo havia se transformado numa verdadeira central de inteligência, com mapas das rodovias marcados com alfinetes coloridos, indicando os locais de abordagens ilegais, fotos dos agentes corruptos e planilhas detalhando o modus operandi de cada grupo. O que ela descobriu foi muito pior do que imaginava inicialmente. Não se tratava de casos isolados de corrupção, mas sim de uma organização criminosa estruturada que operava como uma empresa. Havia uma hierarquia bem definida, com agentes de campo, supervisores regionais e até mesmo um sistema de cotas mensais que cada participante deveria atingir. Os valores eram depositados em contas de laranjas, e a divisão seguia uma porcentagem fixa: 60% para quem fazia a abordagem, 30% para os supervisores e 10% para um fundo comum usado para subornar eventuais testemunhas ou investigadores que se aproximassem demais da verdade. Durante uma entrega de equipamentos hospitalares para Ribeirão Preto, Letícia teve sua segunda grande oportunidade. Foi abordada por uma dupla que ela já havia identificado como especialmente agressiva. Uma mulher de aproximadamente 45 anos que se apresentou como fiscal Mariana e um homem mais jovem de uns 30 anos que não mostrou identificação, mas agia com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. A abordagem aconteceu num trecho isolado da rodovia, longe de postos de gasolina ou outras testemunhas. A fiscal Mariana tinha um comportamento ainda mais intimidador que o agente Osvaldo. Ela não apenas exigia os documentos, mas fazia questão de humilhar Letícia pessoalmente. Mulher dirigindo caminhão sempre dá problema. Vocês não têm estrutura física nem mental para lidar com esse tipo de responsabilidade. Quantos acidentes você já causou? Quantas cargas já perdeu por incompetência? As perguntas vinham acompanhadas de olhares desconfiados e comentários depreciativos sobre a aparência e capacidade profissional de Letícia. O homem que acompanhava a fiscal era ainda pior. Ele vasculhou a cabine do caminhão sem autorização, mexeu nos pertences pessoais de Letícia e chegou ao ponto de questionar se ela realmente era a proprietária do veículo. Esse caminhão deve ser do seu marido, né? Aposto que você nem sabe direito como funciona esse tacógrafo. Mulher que se preza não fica andando sozinha pela estrada de madrugada. Isso é coisa para homem. Os comentários machistas eram claramente intencionais, feitos para desestabilizar emocionalmente a vítima e torná-la mais suscetível à extorsão. Mas Letícia havia se preparado para esse tipo de situação. Respondeu com humildade fingida, concordando com as provocações e pedindo orientações sobre como poderia melhorar seu desempenho. Essa estratégia funcionou perfeitamente. Os dois agentes se sentiram superiores e começaram a falar mais do que deveriam. Descobriu que eles tinham informações privilegiadas sobre as cargas que transitavam pela rodovia, fornecidas por funcionários corruptos das empresas de logística. Sabiam exatamente quais caminhões transportavam mercadorias valiosas e quais motoristas tinham condições financeiras de pagar propinas mais altas. A fiscal Mariana foi ainda mais longe. Explicou que eles tinham um sistema de classificação dos motoristas baseado no tipo de carga, modelo do caminhão e até mesmo na aparência pessoal. Motorista de caminhão novo, bem vestido, carregando eletrônicos ou medicamentos, esse daí pode pagar até R$1.000 sem piscar. Agora, essa cambada que transporta sucata e material de construção
Esses aí a gente tira só uns 100, 200, senão eles preferem ficar parados na estrada mesmo. Era um cálculo frio e matemático da extorsão, tratando trabalhadores honestos como meras fontes de renda ilegal. A propina pedida dessa vez foi de R$ 400, justificada por uma suposta irregularidade no lacre da carga. Letícia pagou, mas conseguiu algo ainda mais valioso que o dinheiro: informações sobre o funcionamento interno da organização. Soube que eles se reuniam mensalmente num restaurante às margens da rodovia Anhanguera para acertar as contas e planejar as operações do mês seguinte. Soube também que havia um advogado especializado em livrar os membros do grupo de eventuais processos administrativos ou criminais. 2 semanas depois, Letícia estava estacionada estrategicamente no posto de combustível em frente ao tal restaurante, com câmeras de longo alcance registrando a reunião dos criminosos. Conseguiu identificar pelo menos 12 pessoas envolvidas diretamente no esquema, incluindo 2 comandantes regionais da Polícia Rodoviária Federal e um promotor público que deveria estar combatendo esse tipo de crime, mas que, na verdade, recebia uma porcentagem dos lucros em troca de arquivar denúncias e processos. A descoberta mais chocante veio quando ela conseguiu gravar parte da conversa através de um microfone direcional de alta sensibilidade. Eles não estavam apenas extorquindo caminhoneiros, estavam planejando expandir o esquema para outros tipos de veículos. Falavam em criar blitzes falsas para abordar motoristas de aplicativo, taxistas e até mesmo condutores de veículos particulares em trechos específicos das rodovias. O plano era simular operações de combate ao crime para justificar as abordagens e inventar irregularidades que só poderiam ser resolvidas mediante pagamento imediato. Foi nesse momento que Letícia percebeu que sua investigação havia atingido um ponto sem volta. Ela tinha evidências suficientes para derrubar toda a organização, mas também sabia que isso a tornava um alvo perigoso. Na saída do posto de combustível, notou que estava sendo seguida por um carro escuro com vidros fumês. Nos 2 dias seguintes, o mesmo veículo apareceu em locais diferentes por onde ela passou. Alguém havia descoberto que ela não era apenas mais uma motorista qualquer, e agora sua vida corria perigo real. A perseguição se intensificou quando Letícia começou a postar evidências mais específicas nas redes sociais. Ela havia criado um perfil anônimo chamado Caminhoneira da Verdade e começou a divulgar fotos dos agentes corruptos, áudios editados das conversas comprometedoras e documentos que comprovavam a existência da organização criminosa. Em menos de uma semana, suas publicações alcançaram mais de 1 milhão de visualizações e centenas de motoristas começaram a compartilhar suas próprias experiências de extorsão e abuso. A reação dos criminosos foi imediata e violenta. Letícia começou a receber ameaças anônimas por telefone, mensagens intimidatórias em seu aplicativo de fretes e até mesmo teve seu caminhão vandalizado durante uma parada para descanso. Alguém havia furado 2 pneus, riscado a lataria e deixado um bilhete ameaçador no para-brisa. Para de meter o bedelho onde não é chamada, ou vai acabar igual aos outros que tentaram ser espertos. A mensagem estava claramente se referindo a outros investigadores ou denunciantes que haviam sido silenciados anteriormente. Mas Letícia não se intimidou. Pelo contrário, as ameaças apenas confirmaram que ela estava no caminho certo. Reforçou suas medidas de segurança, instalou dispositivos de rastreamento em tempo real no caminhão e estabeleceu protocolos de emergência com contatos confiáveis na polícia e na imprensa. Sabia que se algo acontecesse com ela, pelo menos as evidências que havia coletado não seriam perdidas. Tinha backups em 3 países diferentes e havia instruído um advogado de confiança a divulgar tudo caso ela desaparecesse ou fosse encontrada morta. O confronto final
veio de forma inesperada. Durante uma entrega de suprimentos médicos para um hospital em Campinas, Letícia foi parada numa blitz, que ela sabia ser falsa. Reconheceu imediatamente 3 dos agentes envolvidos: o agente Osvaldo do primeiro encontro, a fiscal Mariana e um terceiro homem que ela havia visto nas fotos da reunião no restaurante. Mas desta vez era diferente. Eles não estavam ali para extorquir dinheiro. Estavam ali para encerrar definitivamente suas investigações. "Então você é a famosa caminhoneira da verdade", disse o agente Osvaldo, com um sorriso malicioso enquanto se aproximava da cabine. Achou que podia brincar de detetive e sair impune? Achou que ia conseguir derrubar um sistema que funciona há mais de 15 anos? A máscara de falsa cordialidade havia caído completamente. Agora eles mostravam suas verdadeiras faces, criminosos violentos dispostos a tudo para proteger seus interesses. A fiscal Mariana foi ainda mais direta. "Você tem 2 opções, queridinha. Ou com essa palhaçada agora mesmo, deleta todas essas mentiras que andou espalhando na internet e some da nossa vista. Ou a gente vai ter que resolver isso de um jeito que você não vai gostar nem um pouquinho." Enquanto falava, ela acariciava ostensivamente o cabo de uma arma que mantinha no coldre, numa clara demonstração de força. Foi nesse momento que Letícia decidiu revelar sua verdadeira identidade. Tirou do bolso uma placa de identificação falsa, mas muito bem feita, se apresentando como agente federal Letícia Santos, lotada na divisão de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Era uma mentira, é claro, mas uma mentira necessária para ganhar tempo e desestabilizar psicologicamente seus adversários. Vocês acham mesmo que uma investigação desse porte seria conduzida por uma simples caminhoneira? Há 6 meses que a PF está monitorando vocês. Cada conversa, cada transação, cada ameaça que fizeram está devidamente documentada. A reação foi de pânico instantâneo. O terceiro homem, que até então permanecera calado, começou a suar frio e olhar nervosamente para os lados, como se esperasse ser cercado por uma equipe de agentes federais a qualquer momento. O agente Osvaldo tentou manter a compostura, mas sua voz tremia quando disse: "Você está mentindo. Se fosse da federal, teria uma equipe de apoio, teria identificação verdadeira, teria..." Mas suas palavras foram interrompidas pelo som de sirenes se aproximando na distância. Letícia havia acionado o protocolo de emergência antes mesmo de parar o caminhão. Seu advogado havia recebido um alerta automático de GPS e imediatamente contatado a Polícia Rodoviária Federal Legítima, informando que uma investigadora particular estava sendo ameaçada por criminosos fantasiados de agentes públicos. Em menos de 10 minutos, 3 viaturas oficiais chegaram ao local, e os verdadeiros policiais encontraram os criminosos ainda tentando intimidar Letícia. A prisão foi dramática. A fiscal Mariana tentou fugir a pé pelo mato às margens da rodovia, mas foi alcançada pelos cães da Polícia Civil em menos de 15 minutos. O agente Osvaldo se trancou no carro oficial falsificado e tentou subornar os policiais verdadeiros com R$50 mil em dinheiro vivo que mantinha no porta-malas. O terceiro homem simplesmente desabou em lágrimas, confessando tudo e oferecendo informações sobre outros membros da organização em troca de um acordo de delação premiada. Naquele momento, vendo os criminosos sendo algemados e colocados nas viaturas, Letícia sentiu uma mistura de alívio, satisfação e exaustão. 6 meses de investigação, dezenas de milhares de quilômetros rodados, centenas de horas de análise de evidências, inúmeras noites mal dormidas e momentos de terror real haviam culminado naquele desfecho. Mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. As evidências que havia coletado levariam ao desmantelamento de toda a organização criminosa e à prisão de dezenas de outros envolvidos.
Os meses que se seguiram à prisão dos criminosos foram de transformação profunda na vida de Letícia e também no cenário das rodovias brasileiras. As evidências que ela havia coletado resultaram na maior operação contra a corrupção rodoviária da história do país. 43 pessoas foram presas, incluindo agentes públicos, funcionários de empresas de logística e até mesmo políticos locais que facilitavam o esquema em troca de financiamento ilegal de campanhas eleitorais. O valor total desviado através de extorsões foi estimado em mais de 12 milhões de reais ao longo de 15 anos de atividade criminosa. A repercussão nacional do caso foi imensa. Letícia, que inicialmente queria manter sua identidade em segredo, acabou sendo obrigada a se expor publicamente quando sua história foi descoberta por jornalistas investigativos. Tornou-se a primeira investigadora particular do país especializada em crimes contra trabalhadores do transporte rodoviário. Recebeu propostas de trabalho de grandes empresas de logística, convites para dar palestras em universidades e até mesmo ofertas para escrever um livro sobre sua experiência. Mas o que mais marcou Letícia foi a quantidade de pessoas que procuraram sua ajuda após a divulgação do caso. Seu escritório em São Paulo foi procurado por centenas de motoristas que haviam sido vítimas de extorsões similares em todo o país. Descobriu que o problema era nacional e sistemático, com organizações criminosas operando com métodos parecidos em pelo menos 17 estados brasileiros. O que havia começado como um caso isolado se transformou numa cruzada pessoal contra a corrupção institucionalizada. 3 anos depois do início de sua investigação, Letícia havia se tornado a referência nacional no combate à extorsão rodoviária. Criou uma ONG chamada Estradas Justas, que oferecia apoio jurídico gratuito a motoristas vítimas de abuso de autoridade. Desenvolveu um aplicativo móvel que permite denúncias anônimas georreferenciadas, facilitando a identificação de pontos problemáticos nas rodovias. Estabeleceu parcerias com a Polícia Federal e com órgãos de fiscalização para treinamento de agentes sobre como identificar e coibir tentativas de corrupção. Mas talvez sua maior conquista tenha sido a mudança cultural que conseguiu promover. Antes de sua investigação, a maioria dos motoristas aceitava as extorsões como um custo operacional inevitável. Tinham vergonha de denunciar, medo de represálias e desconfiança nas instituições públicas. Através de suas palestras, vídeos educativos e depoimentos públicos, Letícia conseguiu conscientizar a categoria sobre seus direitos e sobre a importância de não aceitar passivamente os abusos de autoridade. A transformação pessoal de Letícia também foi profunda. A mulher tímida e reservada, que iniciou a investigação por acaso, se tornou uma palestrante confiante e uma defensora incansável dos direitos dos trabalhadores. Aprendeu a dirigir profissionalmente, obteve sua carteira de habilitação para veículos de grande porte e ainda mantém seu Volvo azul marinho como símbolo de resistência. Pelos menos 2 vezes por mês, ela ainda pega a estrada disfarçada de caminhoneira comum, não mais para investigar crimes específicos, mas para manter contato com a realidade da categoria e identificar novos problemas emergentes. Hoje, aos 47 anos, Letícia é reconhecida internacionalmente como especialista em combate à corrupção rodoviária. Já prestou consultoria para governos de outros países latino-americanos que enfrentam problemas similares. Participou de conferências na ONU sobre direitos dos trabalhadores do transporte e foi homenageada pelo Senado Federal como cidadã benemérita do país. Mas ela sempre faz questão de lembrar que sua maior recompensa não são os prêmios ou reconhecimentos oficiais. Minha maior alegria, diz ela em entrevistas, é receber mensagens de motoristas
me contando que conseguiram completar uma viagem sem serem extorquidos, que se sentiram seguros para denunciar abusos ou que simplesmente recuperaram a dignidade profissional que havia sido roubada por criminosos fantasiados de autoridades. Cada trabalhador que volta para casa com o dinheiro que ganhou honestamente no bolso é uma vitória para todos nós. O legado da investigação de Letícia vai muito além dos criminosos presos ou do dinheiro recuperado. Ela mudou fundamentalmente a relação entre autoridades e motoristas nas rodovias brasileiras. Criou precedentes jurídicos que facilitam o processamento de agentes públicos corruptos. Estabeleceu protocolos de segurança que protegem denunciantes de represálias e, mais importante, devolveu a esperança a milhões de trabalhadores que haviam perdido a fé na possibilidade de justiça. E agora, chegando ao final desta história inspiradora, eu quero fazer um convite especial para você que acompanhou até aqui. Se esta história da Letícia tocou seu coração, se você se sentiu inspirado pela coragem dela, ou se lembrou de alguma situação injusta que presenciou, eu convido você a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, não apenas como mais um número nas estatísticas, mas como alguém que acredita que histórias reais têm o poder de transformar o mundo. Deixe nos comentários qual foi o momento desta história que mais te impactou. Conte para nós se você já presenciou ou ouviu falar de situações parecidas. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque quanto mais pessoas souberem que é possível lutar contra a injustiça e vencer, mais forte nossa sociedade se tornará. Lembre-se, cada visualização, cada curtida, cada comentário é um voto de confiança na força da verdade. E se você conhece alguma história similar ou tem algum relato próprio para compartilhar, nossa comunidade está aqui para ouvir, apoiar e aprender juntos. Afinal, como a própria Letícia sempre diz, a justiça só vence quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias.